Vem nessa mistura santista conhecer o melhor da nossa região e da nossa gente. É nessa mistura santista que um dos nomes mais lembrados quando o assunto é audiovisual aqui na nossa região, com certeza é da jornalista Raquel Pellegrini. A professora e documentarista bateu um papo com o programa, relembrando como foi ser uma das pioneiras do jornalismo na Baixada Santista. Raquel é coordenadora do MABS, Movimento Audiovisual da Baixada Santista. De quebra, Raquel nos mostrou o Museu de Imagem e do Som de Santos e falou do trabalho como assessora técnica da Secretaria de Cultura. No quadro Saúde Emocional, a consteladora familiar e psicóloga Kátia Lima vai falar sobre aborto. E mais uma vez, o portal TV Portuguesa está nessa mistura, trazendo um pedacinho de Portugal para o nosso programa. Quem está nessa mistura santista sabe que nossas melhores histórias estão com a nossa gente e no nosso lugar. E é nessa mistura santista que estamos aqui no MIS, Museu de Imagem e do Som aqui de Santos, para contar a história do audiovisual da nossa cidade. Claro, essa mulher tem que ser chamada. Ela é uma precursora. Acho que se fala audiovisual em Santos, Você é uma dinossauro. Que isso. Raquel Pellegrini, nessa mistura santista. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, um prazer fazer parte do Mistura Santista, né? Eu acho que isso é muito bacana, como você traz as curiosidades da nossa região, a história da nossa região, isso é muito bacana. Estou aqui para poder falar um pouquinho sobre aquilo que eu amo, que é o audiovisual, que é o cinema. Unir um quebra-cabeça, que é bem complicado, né? Porque você vai trabalhar com imagem, com som, com pessoas, com egos, com informação. Unir isso de uma maneira harmoniosa e passar isso para o telespectador. Isso, para mim, é o mais importante na minha vida. Eu amo o que eu faço. Você vê que hoje a gente consegue fazer uma produção audiovisual. Sim, né? Mas falando ali no começo dos anos 90, era como, né? Nossa! Capinar, né? Era um período era difícil. Gostoso de fazer, mas era difícil, né? Eu comecei, por exemplo, na TV Litoral, né? Isso em finalzinho de 91. Eu fui a primeira repórter de Santos, da TV regional, né? Lá foi a primeira TV, então a gente trabalhava e eu lembro que a gente ia fazer reportagem com uma câmera enorme, pesada, da Sony, e a fita era uma fita de 1 polegada, que era um rolo desse tamanho, que ia adaptado num carrinho de bebê, era uma coisa absurda, assim. Eu aprendi a editar. Hoje você tem um computador, né? Eu aprendi a editar de maneira analógica, com fita mesmo. Isabel Machado, apresentadora do Telejornal Litoral, aí trazendo para você todas as noites as notícias da Baixada Santista, os fatos e as imagens da Baixada Santista. Boa noite, Isabel. Boa noite. Tá calma, né? Mais ou menos. Isabel, ela tem medo de mim, descobri isso. Eu não trabalhei só como repórter, eu fui apresentadora de um programa de videoclipe, eu editei, eu aprendi a mexer em equipamento. Para mim foi uma grande escola, para mim e para muita gente que começou naquela época, né? E aí depois eu fui para a TV Mar e fiquei 11 anos na TV Mar, que também foi maravilhoso, assim, a gente tinha já uma tecnologia maior, a gente já tinha outras câmeras, né? Eles investiam muito na área de tecnologia, então também foi muito legal e que me fez sair do jornalismo e começar a dirigir programas, a pensar a produção. Existia muito a vontade de fazer, Raquel? Ou existia uma disciplina de não, verdade, não é uma ideia na mão, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Não, a gente tinha muita vontade de fazer. Pelo menos, tanto na Litoral quanto na TV Mar, era uma turma com muita vontade, era uma galera com muita vontade, a gente estava aprendendo na prática e também a gente teve a liberdade para isso. E eu aprendi muita coisa, né? E depois fui me especializar também em algumas questões, a questão da fotografia, né? A direção de fotografia, a edição, a montagem. Uma coisa foi levando a outra, Raquel? Eu fui querendo entender todos os processos, né? Então eu acabei entrando em várias áreas, não para atuar como profissional, mas para entender até onde eu podia ir, até onde eu podia pedir para um cinegrafista, para um diretor de fotografia. Não adiantava eu ter uma ideia incrível se eu não ia conseguir editar naquele equipamento. Então para mim foi muito legal isso. Porque às vezes a gente vê
Você que está nessa mistura santista nos acompanhando aqui é um lugar lindo, nós estamos aqui no MIS, Museu de Imagem do Som, que todo lugar é bom para filmar, mas existe às vezes essa questão, não, mas aqui a luz não está tão... E a pessoa precisa entender isso, sim, porque sim. essa coisa de, não, liga a câmera e vamos ver no que dá, muitas vezes aí depois na edição é que você vai ver. Exatamente, não né? tá tão bom assim. Precisa ter esse cuidado. Precisa. E eu comecei na TV Mar editando também. Então, quando a gente edita, quando a gente passa por uma ilha de edição, a gente sabe o quanto a captação é importante, né? Para não ter problema, porque aquela história de na ilha resolve, eu sou totalmente contra. Ou então, eu conserto na pós-produção. Na pós, isso não dá. Então, assim, eu sou pela captação. Então, quanto mais próximo do que vai ao ar ou que vai imprimir numa tela de cinema tiver, eu acho que é melhor. Bom, hoje a Raquel, né, estamos aqui no MIS, ela é coordenadora, né, do MIS, né, além de ser coordenadora do MABS. A gente vai ter escola de cinema, né, a primeira escola pública de cinema que está sendo, já está praticamente a obra pronta. É um projeto para esse ano agora, 2025? Provavelmente para o final do ano, porque depois vai vir a equipagem, que é ali no anexo do mercado, no mercado municipal ali, né? Olha, em primeira mão, para o Mistura Santista, projeto final até o final desse ano de 2025, uma escola de cinema. Uma escola pública de cinema. Então, assim, eu coordeno toda essa área, né? E mais os produtos audiovisuais que pintam aqui pela Secult. E também a gente atua no MABS, o Movimento do Audiovisual Santista, que é um conjunto, a gente pensou num determinado momento que era legal a gente se unir, porque era importante a gente, enquanto movimento também, lutar por políticas públicas, entender quem éramos nós, qual era a cara do audiovisual caiçara, do audiovisual da Baixada Santista, porque o MABS não é só de Santos, né? É de toda a região. Então a gente tem como se fosse uma associação com vários profissionais e várias profissionais, tem cineastas de toda a nossa região, tem diretores de fotografia, atrizes, atores, diretoras de fotografia, diretor de arte, diretora de arte, produtores, produtoras, é uma série de pessoas. Como sempre falam, Santos é um celeiro, é celeiro de bons atletas e é celeiro de boas produções. Nesse momento, Santos está totalmente fora da curva do que está acontecendo no Brasil inteiro. Bom, gente, a gente está gravando aqui no MIS, o Museu Imagem e Som de Santos. A gente pode mostrar um pouquinho aqui? Vamos para outro lugar para a gente continuar esse papo extremamente agradável com Raquel Pellegrini nessa mistura santista. Vamos? Vamos lá. Para você que está nessa mistura, agora a gente já está em outra parte aqui do MIS, com Raquel Pellegrini. Aqui é espaço aberto ao público, né? Para quem quiser saber um pouco mais em quem tem interesse sobre o audiovisual, quem tem até essa curiosidade, né, Raquel, de saber como funcionava antigamente e hoje evoluiu, né? O MIS tem uma série de coisas que eu acho que são muito legais, né? A gente tem aqui uma área expositiva. Nessa área expositiva, a gente tem vários objetos que contam um pouco a linha do tempo da imagem e do som, né, na vida de todas as pessoas. Então, o que é legal quando as pessoas vêm aqui no MIS é que as pessoas falam assim: nossa, esse rádio a minha avó tinha. Ah, aquela TV eu tive uma quando eu era pequeno. Ah, isso aqui me lembra tal coisa, aquela máquina fotográfica. Então isso, de uma certa maneira, traz uma memória afetiva para as pessoas que é muito legal, né? Então a gente tem televisão, rádio, videogame antigo, a gente tem vitrola, né? Várias coisas. Sim. Então eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Além de todo esse espaço, a gente tem aqui sempre uma exposição fotográfica. Então, nessa área expositiva, a gente tem sempre uma exposição fotográfica. A gente sempre traz também fotógrafos e fotógrafas da nossa região para usarem aqui esse espaço para mostrar suas obras de fotografia. Sei. Então, isso é muito legal também. Além disso, a gente tem uma sala de cinema pública, uma sala de cinema super bacana, a Sala Chico Botelho. Daqui a pouco nós vamos lá gravar. Que era um diretor legal. Você que está nessa mistura vai conhecer também aqui essa sala. E um estúdio de som também. Então o MIS, ele além, lógico, do espaço expositivo, né? Porque afinal de contas a gente está num museu, a gente tem esse espaço para as fotografias, a sala de cinema, que é agendada, ela é pública e agendada, e o estúdio que ainda não foi inaugurado, é um estúdio de som, mas que está bem bacana, tá bem legal também, vai ser bem um destaque aí. Para esse ano já vai ser. Sim, com certeza. Com certeza ele tá pronto já.
Agora a gente pode ir lá para a sala de cinema, conhecer? Não sei, tá lá. Vamos lá. Acho que não tem ninguém lá, né? Vamos lá, então. Vamos a gente gravar vai agora. lá. Vamos. Vem nessa mistura com a gente. E nessa mistura santista, nós estamos agora aqui na sala de cinema do MIS, com Raquel Pellegrini. Raquel, aqui é apresentado não só filmes, mas também muitas produções locais também, né? Sim, aqui a sala de cinema do MIS, ela é uma sala que foi reformada em 2016, né? E a gente tem aqui exibições, são agendamentos, né? Então a gente tem cineclubes que acontecem aqui, a gente tem um cineclube do Broadway Voices que acontece toda segunda-feira às 15h, só com musicais. Então o Fernando Pompeu traz musicais, tanto filmes musicais quanto os musicais da Broadway, que ele tem os DVDs, os Blu-rays, e aí tem sempre um bate-papo, uma conversa depois. A gente já está com esse projeto já há 3 anos e é um sucesso. A gente tem cineclubes que acontecem aqui, tem o Viu Cineclube, que é um cineclube só de terror. A gente tem um trabalho em parceria com o MIS de São Paulo, né? E a gente faz sessões dos filmes do Ponto MIS, que são filmes de várias nacionalidades. Então a gente já apresentou aqui o Festival Paraguaio, a gente já apresentou aqui o Festival Coreano, né, em parceria com o MIS. A gente aqui também tem exibições e eventos, por exemplo, lançamento de filmes aqui da região, a gente tem vários. Então aqui o MIS também sempre está de portas abertas e é um espaço que vale super a pena conhecer, né? Então a gente tem também aqui não só a área expositiva, a gente tem aqui a sala de cinema. E aí por exemplo, eu gostaria de fazer um bate-papo sobre tal filme, eu gostaria de lançar o meu filme aqui na Baixada. Então é só agendamento, é um lugar gratuito, né, em que as pessoas podem vir e realmente desfrutar do que é o mais bacana, né, que é essa fruição de assistir a um filme, de assistir a uma obra, né? Em algum momento você pode, não que isso tenha necessariamente acontecido com você ou tenha te tocado, mas você tenha visto e ficado, não mexida, mas isso algum momento te emocionou? Teve algum momento de grande emoção? Eu falo, não, Rob, eu ainda estou para viver esse grande momento. Eu acho que, assim, a gente tem grandes momentos de emoção, né? Eu acho que, eu não posso te dizer assim, porque eu acho que quando a gente está, principalmente quando a gente faz documentário, né? Que a gente vai retratar, ou reportagem, né? Que a gente vai retratar a realidade, assim, né? Então, eu não vou te dizer, foi um momento incrível e emocionante. Isso aconteceu quando eu estava na TV Mar. A gente fazia uns especiais sobre as cidades da nossa região. A gente estava fazendo um especial sobre Cubatão. E a gente levou um senhor, o seu Zé, que construiu a Via Anchieta e morava nos bairros Cota. Era um dos mais antigos. Ele foi operário que construiu a rodovia Anchieta, né? E depois ele foi morar nos bairros Cota, ficou lá, né? Ele veio do Nordeste. E aí a gente estava gravando com ele, assim, tem um monumento na pista de subida da Anchieta, tem um monumento, que é o monumento da construção. E a gente estava lá, estava eu e o diretor de fotografia, o cinegrafista Paulo César Cardoso. A gente estava ali e de repente a gente viu que parou o fluxo de carros, porque a gente estava, né, numa beirinha ali, tava na estrada, né, no acostamento, gravando com ele, com o senhorzinho, e a gente viu que parou de passar carro ali, a gente achou estranho, mas continuou. Daqui a pouco passa um carro da Ecovias e fala assim, olha, teve um acidente, aqui vai ficar fechado, tá? Vocês forem, tem que subir para São Paulo. E aí a gente gravou no meio da Via Anchieta. O senhorzinho andando no meio da estrada, sabe, mostrando como é que eles enchiam o asfalto. Então imagina, foi um presente, né? Lógico, teve um acidente, mas não foi nada grave, mas a gente teve a estrada pra gente. Então isso foi muito importante, porque naquele momento, aquela estrada também era dele. E talvez mais dele do que da gente que usa todo dia para ir para São Paulo, porque ele construiu ali. Então tinha muito do esforço daquele homem,
que tinha uma história de vida, que veio do Nordeste, que trabalhou sempre muito duro e que depois constituiu a sua família ali no Cubatão, né? Então foi muito marcante esse momento, porque foi um momento incrível, a gente lembra até hoje, né? A gente enquanto falou, você lembra aquele dia em que a gente ficou com ele? Você imagina? A Anchieta tava ali, ó. E a gente gravou com ele na estrada, no meio da estrada. Foi lindo, ele andando. Foi um momento muito bacana. Que prazer, viu? Que prazer mesmo. Conhecer você. O seu trabalho a gente já conhecia. O trabalho desta mulher que foi uma precursora, né, no audiovisual aqui em Santos e na Baixada Santista. Se hoje, eu acho que Santos se organizou muito, a nossa região se organizou muito hoje no audiovisual. Sim. A gente até virou referência. A gente consegue exportar mão de obra para São Paulo, para Rio de Janeiro, grandes produtoras, grandes pessoas fazendo produção no audiovisual, clipes, filmes, documentários, curtas-metragens. Muita gente saiu daqui. Muita gente saiu daqui e eu acho que é isso, assim, a gente tem uma produção também daqui e muita gente que sai e volta para fazer as suas produções aqui, então é isso que é importante, né? E para você que está assistindo aí, prestigie o audiovisual da Baixada Santista, prestigie o cinema da Baixada Santista, porque a gente faz isso com muito carinho, né? Você está assistindo a um produto audiovisual incrível, né? Queria também te parabenizar pelo Mistura Santista. Raquel. É um trabalho muito legal, muito bom. E é isso aí, a gente está sempre aqui, o que vocês precisarem, a gente vai estar sempre lutando pela cultura e pelo cinema da nossa região. Se hoje a gente consegue fazer com essa tranquilidade, com esse amor para chegar até a casa de vocês, nessa mistura, porque a gente teve grandes referências, grandes professores. Raquel, obrigado pela oportunidade, pela generosidade, pela confiança no Mistura Santista. Imagina, você tá de parabéns. Obrigado, viu? Tá bom. Beijo, gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Emocional. E hoje nós vamos trazer um assunto bastante polêmico, e sobre aborto, né? Espero que eu consiga trazer algumas informações. Eu vou discorrer sobre esse assunto através de uma visão muito pessoal. Quando a gente fala de aborto, eu vou falar muito de aborto olhando pela visão da constelação familiar. Como todos vocês sabem, eu sou consteladora familiar. Eu vejo muitas pessoas trazendo assuntos referentes a abortos espontâneos, abortos provocados. O que a gente percebe realmente são pessoas que tomaram decisões, às vezes, né, sem muito pensar, e depois vêm os arrependimentos. Então, o que eu observo hoje na constelação, e isso realmente eu posso falar para vocês, e as pessoas que realmente participam das minhas constelações também observam e têm a mesma percepção. Existe muito arrependimento, porque na verdade a gente gera uma vida, e aí quando a vida é gerada, você cria realmente um vínculo emocional com esse ser, né, que embora ele não tenha vindo à vida, mas em determinados momentos da vida, né, você está sempre lembrando, né, desse filho que realmente não veio para a vida. Existe muito questionamento com relação a isso, né, e a gente observa que realmente embora tenha sido decisões, né, impensadas ou pensadas, sempre vem realmente questões relacionadas ao assunto, né? Já tive situações de pessoas que fizeram um aborto provocado, né? E depois de anos, né, com filhos já crescidos, veio buscar através da constelação realmente e compreender o que aconteceu diante dessa situação. Essa pessoa, ela não conseguia nem olhar para os filhos, porque ela sentia uma culpa muito grande de não ter gerado o primeiro filho.
Então, o que a gente trabalha na constelação, e na verdade eu trabalho na constelação a mudança de atitudes e comportamento da pessoa que vai ser constelada, né? Nada vai mudar se a pessoa não estiver preparada para a mudança. Mas o que eu precisei observar para essa pessoa, que realmente ela precisa olhar hoje para os filhos dela, os filhos que ela tem em vida com ela hoje, e compreender que aquele filho não veio à vida por qualquer motivo, né? A gente não tem como julgar, como realmente compreender o que pode ter acontecido. O que a gente tem que fazer diante dessa situação? É só aceitar. Vamos dar lugar a esse serzinho que realmente ficou em vida com a gente por alguns meses, né? E compreender que ele cumpriu a missão dele, né? Mesmo que sendo numa situação de um aborto voluntário ou provocado. Não tem como a gente olhar para trás e ficar arrependido de situações e de atitudes que realmente a gente tomou. Então, eu entendo que é uma decisão muito pessoal, que precisamos realmente questionar, e trago para vocês essa minha experiência com relação ao aborto, das pessoas que realmente tiveram essa vivência, que realmente trazem para a vida presente a todo momento. Então, é uma atitude que eu tomo num momento, mas que vai me levar para o resto da vida. Muito obrigada pela participação de vocês. Aguardo vocês no próximo programa. Abraços. Portugal e a sua gente. Olá, amigos e amigas da comunidade luso-brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal e sua gente, recebendo um convidado muito especial, o comendador José Duarte Almeida Alves, presidente do Centro Cultural Português Santos e conselheiro das comunidades portuguesas. Ele que recentemente esteve em Recife para participar de uma reunião e que vai falar sobre os efeitos que foram produzidos neste encontro. Presidente, muito obrigado pela sua presença. E já agora também, uma notícia em primeira mão, que o senhor fez uma solicitação ao doutor secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, doutor José Necessário, sobre uma atenção especial ao escritório consular de Portugal em Santos. Gostaria de saber, que o senhor desse essa notícia aí para a nossa comunidade. Ora bem, o consulado, o escritório consular de Santos, ele foi consulado, foi o segundo consulado do Brasil e há anos atrás foi rebaixado para consulado honorário. E acho que devemos ter uns 70 ou 80 mil portugueses e lusodescendentes na Baixada Santista. Houve uma resolução agora que é 623, em que, aprovada na Assembleia da República, em que os vice-consulados sejam todos promovidos. Serão todos promovidos, não sejam não. Serão todos promovidos. Então, eu aproveitei a oportunidade que estava lá com o seu secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, e indaguei se o consulado de Portugal, o escritório consular de Santos, estava inserido e seria contemplado. E me foi prometido, que está na Carta de Recife, que o escritório consular de Santos será passado também a consulado, como nunca devia deixar de o ser, Então, está na Carta de Recife, tem vários compromissos do associativismo, algumas alterações que a gente quer que sejam feitas, não sei se serão atendidas. Mas o compromisso assumido pelo secretário de Estado foi que o consulado
o escritório consular de Santos passa a ser consulado. Então isso já é uma grande vitória. Não sei quando, se a promessa será cumprida, mas dívida terá que ser, e quando vem do governo terá que ser cumprida, né? Então... Você sabia que pode provar os sabores autênticos de Portugal sem sair de Praia Grande? Cantinho de Portugal, cada prato é uma experiência cheia de tradição. Da escolha dos ingredientes ao toque final do chefe, tudo é feito com dedicação e respeito às raízes portuguesas. Aqui, você também encontra uma variedade de vinhos para brindar momentos especiais. Esperamos você para almoço ou jantar em frente à Praia do Maracanã. Você que busca um bom café português, variedade de doces, pão quentinho e frios em geral, venha para a Preferida de Santos. Há mais de 50 anos atendendo com excelência. Estamos na Avenida Washington Luís, 179 em Santos e esperamos por você. O Conselho Regional da América Central e do Sul do Conselho das Comunidades Portuguesas divulgou a Carta de Recife. Entre outros compromissos está a promessa de transformar o Escritório Consular de Portugal em Santos em consulado. Confira a íntegra deste documento em nosso site. Portugal está em terceiro lugar na Europa para se investir em hotelaria. Recente estudo revela que o turismo está em alta e que o país fica atrás apenas de Espanha e Itália. Para saber dessas e outras notícias, acesse o nosso site www.portaltvportuguesa.com.br. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Oi, meus amores, aqui é a Sônia Lima e eu quero fazer um convite bem especial para você. No próximo dia 25 de abril, nós vamos estar aqui com a peça Amante com Amante se Paga. É isso mesmo, 25 de abril, Amante com Amante se Paga. Eu vou estar de volta aos palcos com essa comédia divertidíssima. Amante com Amante se Paga, 25 de abril. Bora marcar esse encontro? Eu espero por cada um de vocês. Estou morrendo de saudades. Um beijo carinhoso e até o dia 25. Não se esqueça, hein? Amante com amante se paga. Fui. Olá. Outra novidade agora da Cantina Liliana. Toda semana, nos jantares, de segunda a sexta, você vai ter um festival de risotos. São 7 opções de risotos, não é? Já com uma entrada para acompanhar, por apenas R$ 89,00. Então você tem um risoto de filé com gorgonzola, você tem um risoto de nozes, gorgonzola e abóbora, você tem um risoto de lula, você tem várias opções. E na opção do festival, a sobremesa fica por apenas R$ 19,00. Então vem para Liliana, vem para o nosso festival de risotos. Porque muitas vezes, se você perder um bem, às vezes você nem tem mais condições de recuperá-lo. O custo dele, além de ser baixo, ele protege importâncias consideráveis que muitas vezes as pessoas, pelo custo de vida alto que está, não conseguem angariar essa reserva financeira. Vem para a Securserve. Olá, vocês conhecem a Alegra-se? Seja bem-vinda. Essa loja é maravilhosa. Você compra de lembrancinhas a presentes incríveis. E ela fica aqui no Shopping Balneário, no piso superior. E você encontra desde coisas fofas a presentes lembrancinhas, as presentes incríveis. Trabalhamos com semi-joias, com coisas modernas, com coisas diferentes. Você tem que vir aqui. Então segue aqui a loja e venha nos visitar. Você que tem um negócio em Santos, quer aparecer na TV?
Sabe como? Fazendo parte do programa Mistura Santista. 90% de nossos clientes aumentaram o seu faturamento aparecendo na TV. Com linguagem dinâmica, contamos as melhores histórias com a nossa gente. Tanto pela TV quanto pelas redes sociais, não importa a sua atividade. A comunicação ágil do Mistura Santista é a visibilidade para seu produto ou empresa. Quer saber mais? Marque uma reunião presencial conosco. É nessa Mistura Santista que é sempre um prazer estar com você pela tela da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.